Logo após derrotar o Minotauro, Percy Jackson acaba desmaiando nos limites do acampamento meio-sangue e é levado até a enfermaria. E a partir daí começamos a ver os acontecimentos do segundo episódio da série de Percy Jackson e os Olimpianos. Então já vamos começar com a review deste segundo episódio. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. O Percy acorda na enfermaria ao lado de Grover e logo de cara ele vê o pedaço do chifre do Minotauro e percebe que tudo o que havia acontecido na noite anterior era de fato verdade. O Grover se sente muito culpado pelo que aconteceu com a mãe do Percy, né? E o Grover queria conversar com o Percy para tentar se explicar, se desculpar, mas o Percy não queria dar ouvidos ao Grover por tudo o que havia acontecido no dia anterior. Após descobrir que ele é filho de um deus, ele insiste em querer descobrir e ir atrás de seu pai. E ele sai da enfermaria e dá de cara com o Sr. D, o Dionísio, diretor do acampamento meio-sangue, que está neste cargo por uma punição e além disso, outra punição que ele tem é dele não conseguir beber álcool. E aqui logo a gente tem uma cena constrangedora. Eu não sei por que teve essa cena. Essa cena eu realmente não gostei, achei bem besta. Quando o Percy descobre quem o Sr. D realmente é, ele pede ajuda para o Sr. D para encontrar o seu pai. E o Sr. D diz que ele era o pai de Percy. E pede para o Percy ir até a cozinha do acampamento pegar uma garrafa de vinho. Eu achei essa cena muito besta, eu achei que não tinha necessidade nenhuma disso. E então aparece o Sr. Brunner, ou Kiron, como ele vai ser conhecido daqui pra frente, revelando que o Sr. D na verdade não era o pai do Percy. E então ele pega o Percy e vai começar a mostrar o acampamento para o Percy. Nessa cena foi legal ver o Sr. D chamando o Percy Jackson de Peter Johnson, o Percy ficando irritado por isso e tal, mas não precisava dessa historinha do Dionísio ser o pai do Percy. Nossa. Então o Sr. Brunner, após aparecer na sua forma centauro, na sua forma real de centauro, ele pega o Percy e começa a mostrar o acampamento para ele e o leva até o chalé número 11, o chalé de Hermes, o deus dos viajantes. E naquele chalé viviam os filhos de Hermes, os filhos de deuses menores, que não é citado nesse início, eu não sei se eles vão falar isso, mas é importante citar que os deuses menores que não têm seu próprio chalé no acampamento meio-sangue também vão para o chalé de Hermes, além dos indeterminados, semideuses que seus progenitores divinos ainda não os reclamaram como filhos. No chalé 11, o Percy conhece o Luke Castellan, filho de Hermes e o líder do chalé 11 e o melhor espadachim, o melhor esgrimista do acampamento. Uma coisa que eu achei que faltou nesse primeiro episódio foi apresentar os coadjuvantes ali, os personagens menores que mais pra frente, nas futuras temporadas, vão ter mais importância, como por exemplo os irmãos Stoll, que também são filhos de Hermes, e tem até um menino que tá sempre do lado do Luke, que eu acredito ser o Chris Rodrigues, que vai ter mais importância mais pra frente, como eu falei, mas seu nome não foi revelado nesse segundo episódio. Então a gente vê que quem mostra mais do acampamento para o Percy é o Luke. Nos livros, quem apresenta o acampamento para o Percy é a Annabeth. E aqui na série a gente vê que é o Luke. Como eu falei no vídeo anterior, eu gostei dessa mudança porque o Luke, o Kiron, a mãe do Percy, a Sally vão ter pouco tempo de cena, pouco tempo de tela durante a série. Já a Annabeth vai ter bastante tempo, porque é ela quem vai viajar com o Percy em todas as aventuras. Então é importante que a gente se apegue mais a esses personagens. Então é importante que eles tenham o máximo tempo de tela possível. Então eu gostei dessa mudança. E enquanto isso a gente vê o Percy tentando descobrir seus talentos, suas qualidades, para ver se ele descobre quem poderia ser o seu pai. Mas ele tem dificuldade com arco e flechas e com forjas. E ele começa a ficar meio decepcionado. E aí logo que ele sai do chalé, ele dá de topa com a Clarice. E a Clarice é a valentona do acampamento junto com seus irmãos, que são os filhos de Ares, e eles gostam de brigar. Eles gostam de brigar, são os filhos do deus da guerra, eles gostam de briga. E a Clarice fica muito enciumada com o Percy pelo fato dele ter derrotado o Minotauro e ter chamado toda a atenção pra ele. E a Clarice até tenta amedrontá-lo logo de cara, mas o Luke tá ali do lado dele, o Luke o defende e acaba por isso mesmo. Então mais à noite, a Clarice e mais dois irmãos dele fazem uma emboscada pro Percy e tentam enfiar a cabeça dele na privada. Mas aí tem a cena icônica da água da privada saindo e acertando
a Clarice e os irmãos dela, fazendo com que eles acabassem fugindo e deixassem ela extremamente puta. E é nessa cena que a gente é finalmente apresentado a Annabeth, que estava escondida embaixo do seu boné de invisibilidade, e ela convida o Percy para participar da sua equipe na caça às bandeiras. Eles têm um diálogo bem curto, mas já dá pra ver a personalidade da Annabeth, como a Lia tá muito à vontade também no papel. Outra cena linda que eu adorei, que eu achei perfeita, apesar de ser cena exclusivamente pra série, eu achei linda a cena que envolve o Percy fazendo uma oferenda das suas jujubas para tentar conversar com a sua mãe. E essa cena é muito bonita, ver ele falando o quanto ele se importa com ela e o quanto ele fica incomodado com o fato de o pai dele, ele não se importava com o pai dele ignorar o Percy, mas ignorar a mãe dele é o que deixa o Percy bem chateado, bem irritado com o pai dele. Eu gostei muito dessa cena, eu achei ela muito linda. Apesar dela ser criada pra série, eu achei linda. Como eu disse, eu adorei a relação de Percy e Sally Jackson. Eu achei linda a forma como foi construída essa relação. Uma coisa que eu não comentei no vídeo passado e é importante eu comentar aqui é a forma como os sonhos do Percy influenciam na história, né? Pra quem nunca leu os livros de Percy Jackson, os semideuses, e principalmente o Percy, que é o protagonista, eles têm sonhos que levam eles para outro ponto da história e que colocam outro ponto de vista da história. E isso é feito porque a história de Percy Jackson, ela é narrada em primeira pessoa. Então é tudo o Percy contando o ponto de vista dele. Então, pra gente ter uma visão panorâmica, uma ideia geral do que tá acontecendo em outros pontos, naquele momento, o tio Rick usou dos sonhos, mais ou menos como é a relação do Harry com o Voldemort, lá em Ordem da Fênix. Quando o Voldemort consegue, quando eles têm aquela ligação de mente, né, e o Voldemort consegue entrar na mente do Harry, e o Harry consegue ver coisas das Horcrux, da Nagini, do próprio Voldemort, ter aquelas sensações e tudo mais. É mais ou menos isso, mas não é, porque o Percy sonha e ele vê de fora, é como se ele viajasse até aquele ponto e ele visse conversas de duas pessoas e tudo mais. E nesses dois primeiros episódios a gente já teve vislumbres desses sonhos. E nesses sonhos a gente ainda vê alguém tentando manipular o Percy para ele se voltar contra o seu pai, mesmo que ele ainda nem saiba quem realmente é seu pai. Em uma conversa de Percy e Luke, a gente vê uma das características mais marcantes do Percy, que permeia por ele durante todos os 5 livros, que é como ele se incomoda com a injustiça, principalmente em relação à forma como os deuses tratam os seus filhos, porque diversos desses semideuses nunca sequer foram reclamados por seus pais divinos, e mesmo eles sabendo que eles são semideuses, sabendo que seu pai ou sua mãe é um deus, eles jamais vão saber quem é seu verdadeiro pai. E isso deixa o Percy muito chateado, muito indignado. A Annabeth, durante a caça às bandeiras, bola uma estratégia para fazer com que o Percy ficasse afastado de toda a sua tropa e levasse a Clarice, que queria vingança contra o Percy até ele, para assim abrir espaço para que Luke capturasse a bandeira. A Annabeth leva o Percy para um lugar isolado e deixa ele sozinho. Ela bota o boné dela, fica invisível e some da vista do Percy. Então a gente tem uma cena engraçadinha, onde a gente vê características do TDAH real. Tipo, o Percy deveria estar pronto para a batalha, mas na verdade ele estava fazendo dancinha, estava fazendo xixi, estava brincando com um lagartinho que tinha ali na floresta, e até chega a tirar uma soneca, enquanto o pau tá comendo lá na caça às bandeiras. E nada me tira da cabeça que o Percy faz tudo isso em 5 minutos. O Percy tá ali deitado, de boaça, aparece a Clarice para se vingar do Percy pelo que ele tinha feito com ela no banheiro. E aqui mostra claramente os dotes, as habilidades naturais do Percy para o combate, para a esgrima, porque mesmo sem nenhuma experiência, ele consegue se defender da Clarice e dos irmãos dela, que se não me engano estão em 3 ou 4 ali, eles estão bastante, para uma pessoa só que não tem experiência nenhuma. O Percy, mesmo sofrendo alguns cortes, alguns arranhões, consegue se virar muito bem, se defender muito bem e consegue até fugir e levar para a batalha para a próxima um riacho. Então o Percy ali se defendendo do jeito que consegue quebrar a lança elétrica da Clarice, deixa ela ainda mais puta da vida, e é nesse momento que o Luke aparece com a bandeira da equipe da Clarice, declarando o fim da partida, dando a vitória para a equipe de Luke, Annabeth e Percy. Então Annabeth aparece do lado do Percy, tirando seu boné,
revelando que estava ali o tempo todo enquanto Percy estava ali se ferrando para se salvar da Clarice. E aí, do nada, a Annabeth dá um empurrão no Percy, jogando ele no riacho. E é nesse momento que o Percy é reclamado como filho de Poseidon. Nessa cena, eu gostaria de ter visto o Cão Infernal, como tem nos livros e tudo mais. Seria legal se o Cão Infernal tivesse atacado o Percy ali, o pessoal tivesse matado o Cão Infernal e tudo mais. Seria legal ver, mas não fez diferença, não fez falta, sabe? Então a gente vê o Percy indo até o chalé número 3, que é o chalé de Poseidon. Ele indo pra lá e a partir de agora ele vai morar sozinho naquele chalé. E já corta pra ele tendo uma conversa com o Quirrell e com o Sr. D. E os dois recomendando que ele partisse para uma missão para ir até o submundo para recuperar o raio mestre de Zeus, que eles suspeitam que estivesse com Hades. E Percy não queria aceitar essa missão porque ele estava... Além de estar chateado com seu pai e tudo mais, ele não queria aceitar essa missão porque ele se sentia ousado e tudo mais. Então o Grover entra no meio da conversa e revela para o Percy que a mãe dele está viva e está no mundo inferior com Hades. E é isso que vai fazer o Percy mudar de ideia e aceitar a sua missão para ir ao mundo inferior confrontar Hades. Eu gostei muito desse episódio, eu gostei muito do Luke. Eu achei que o Luke teve bastante conversa com o Percy. Eu achei que faltou só ele ter explicado a cicatriz. É uma história legal que o Luke poderia ter contado, e eu não sei se ele vai ter tempo de tela para explicar essa história. Seria legal ver o Luke já contar sobre a sua cicatriz, né? Eu gostei muito da Clarice. Eu fiquei com receio um pouco quando eu vi a atriz que ia interpretar a Clarice. Eu não conheço ela, mas alguma coisa me dava uma sensação de que ela não ia me chamar muita atenção, mas diferente disso, eu gostei muito dela. Eu achei que ela encaixou muito bem como Clarice, eu gostei bastante. E a Leia tá ótima como Annabeth, eu gostei muito, apesar de que ela nem teve tempo de tela no primeiro episódio e pouquíssimo tempo de tela nesse segundo episódio. Mas eu acredito que a partir do terceiro episódio a gente já vai ter muito tempo de tela com a Annabeth e com o Grover. Se você tem alguma coisa pra reclamar dessa Annabeth, você não merece assistir essa série. Sinto muito. E eu gostaria que já no próximo episódio já tivesse o oráculo de Delfos, né? Que o Percy fosse convidado a ir no sótão e conversar com o oráculo de Delfos para ele recitar a profecia e determinar a missão do Percy, porque a profecia é importante, porque ela é meio dúbia, ela tem duplo sentido, deixa o Percy ali na dúvida do que vai acontecer. E aí ele conta para o Quirrell só metade da profecia, porque ele tem medo do que o resto da profecia pode significar e tudo mais. E eu gostaria de ver isso, eu não sei se vai ter, mas eu acredito que deva ter, porque é importante ter essa parte. E eu acredito que a gente vai aqui no terceiro episódio, a gente vai até o momento onde o Percy, a Annabeth e o Grover enfrentam a Medusa. Eu acho que vai ter todo o acontecimento dele recebendo a missão, saindo do acampamento, pegando o ônibus com as fúrias, o ônibus explodindo, eles fugindo do ônibus ali do jeito que dá, e eles chegando até o covil da Medusa e eles tendo que se virar para enfrentar a Medusa. Eu acredito que vai ser mais ou menos até aí que a gente vai ter o terceiro episódio. Então é isso, galera. Essa foi a review do segundo episódio da série de Percy Jackson. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse segundo episódio. Eu gostei bastante, eu tô apaixonado pela série. Eu acho que ela tem tudo pra seguir indo bem. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Falou!